E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre hiperlink no Excel. Hiperlink é uma ferramenta muito legal e muito simples de ser utilizada. Com ela a gente consegue fazer coisas muito legais, como criar menus, com que a gente consiga colocar os botõezinhos bonitinhos para ir de uma planilha para outra. A gente consegue chamar arquivos que estão, outros tipos de arquivos, para que a pessoa clique e ele abra outro tipo de arquivo. A gente consegue direcionar a pessoa para algum site. A gente consegue mandar e-mail direto pelo Excel, ele cria um padrãozinho de e-mail já para as pessoas que a gente queira mandar o e-mail. A gente consegue fazer muita coisa com o hiperlink, a gente consegue criar hiperlinks dinâmicos também. Então vamos lá no Excel ver o hiperlink na prática? Então pessoal, vamos lá então ver o hiperlink funcionando aqui já no Excel. Bom, aqui eu tenho uma planilhinha que é o nosso menu. Eu tenho várias planilhas aqui embaixo. E uma das funcionalidades do hiperlink é a gente transformar formas, imagens em botões. Então eu posso vir aqui na guia inserir, aqui eu tenho as formas e qualquer uma dessas formas ela pode transformar num botão para a gente. Então eu vou colocar um botão aqui do lado, é uma forma, e eu posso simplesmente escrever aqui janeiro, posso formatá-lo da maneira que eu quiser. O objetivo não é mexer com essa formatação, mas mostrar para você que a gente consegue formatar um botão do jeito que a gente quiser, e é o que eu fiz aqui. Coloquei uma forma aqui no fundo, coloquei outras formas, coloquei outras formas aqui, tá? E aqui então eu transformo essas formas através do hiperlink, como eu já tenho aqui em janeiro que eu cliquei sem querer, e fevereiro também já tem. Eu transformo isso no hiperlink, tá? Muita gente, eu vou deletar esse botão aqui agora, muita gente faz isso através de macro, a gente não precisa gravar uma macro mudando dessa planilha para aquela, não precisa fazer isso. Então pessoal, quando eu clico aqui em janeiro, ele vai para a planilha janeiro. E aqui eu tenho um botãozinho já para ir para a planilha menu de volta ou para ir para a planilha relatório, tá? Muito simples. Eu vou clicar aqui com o botão direito em cima do botão e eu vou vir aqui em hiperlink, tá? Pronto. Agora aqui pessoal, se eu digitar um endereço de um site aqui, qualquer site que eu colocar e der um ok, quando eu clicar nesse botão ele vai abrir meu navegador e já vai direto nesse site. Mas a gente vai vir nesse aqui, ó, colocar nesse documento. E aqui eu simplesmente escolho qual célula, qual planilha eu quero que ele volte. Eu quero que ele volte para a planilha menu. Então eu clico aqui, posso colocar uma dica de tela, ir para o menu. O que é essa dica de tela? Vou dar um ok. Quando eu passo o mouse, ele aparece lá, ir para o menu. Então quando eu clico, ele volta. Olha lá, janeiro eu vou e volto. Fevereiro eu vou e volto, que eu já deixei pronto também. Março, mesma coisa. Hiperlink, vou escolher o mês de março. Abril, mesma coisa. Hiperlink, mês de abril. E assim eu poderia fazer todos os meses, tá? Eu já deixei pronto aqui alguns. Aqui eu vou falar para ir para a planilha relatório, que está aqui. Então quando eu clicar fora e clicar no botão, ele vai para a planilha relatório. Aqui eu tenho um botãozinho para voltar para a planilha menu. Vou clicar então para voltar à planilha menu. Olha como é simples, pessoal. Ele já vai para a planilha. Na hora que a gente cria hiperlink, eu posso escolher até a célula que eu quero que ele vá. Eu quero que ele vá para essa célula aqui. Então o que eu colocar aqui é a célula que ele vai. Tá? Então essa é uma maneira básica da gente utilizar o hiperlink. Como mais que a gente pode utilizar o hiperlink? A gente tem a função hiperlink também, tá? Então da mesma maneira que a gente tem o hiperlink aqui também na guia inserir, a gente tem uma função chamada hiperlink. Olha lá. E para essa função eu preciso do quê? Colocar o local do vínculo, que é o endereço do arquivo, o endereço do que eu quero que transforme no hiperlink, e o nome amigável. Então pessoal, eu posso colocar um hiperlink para abrir um determinado arquivo. Olha aqui, eu tenho essa pasta e esses arquivos aqui. E eu vou falar para ele o quê? Que eu quero que ele crie um hiperlink para mim dessa pasta, concatenando, usando o e-comercial, com esse nome de arquivo aqui, tá? Ponto e vírgula.
Nome amigável. Aqui eu posso, se eu deixar em branco, vocês estão vendo que ele é opcional, ele está entre colchetes. Se eu não deixar nada, ele vai trazer o hiperlink, o endereço para mim do arquivo aqui. Mas eu posso colocar aqui, abrir planilha tal. Então, vou escrever um texto aqui. Abrir planilha, 2 pontos, um espacinho, e vou concatenar com o nome da planilha. Tá? Então, estou falando para ele escrever, abrir planilha, né, um texto fixo, concatena com o nome que estiver aqui. Vamos dar um Enter. Olha lá, vou aumentar um pouquinho o tamanho da coluna. Eu já tenho um hiperlink, então, feito de cada arquivo desse. Ao clicar, ele abre o arquivo para a gente. Então, cada arquivo desse, ele vai abrir para a gente quando a gente clicar. E a mesma coisa, eu posso clicar com o botão direito, eu posso fazer formatações. Se eu vir aqui e não colocar nada no meu nome amigável e der um OK, ele vai trazer o caminho completo para mim aqui, tá? Essa é uma funcionalidade. Outra funcionalidade, a gente consegue colocar um endereço de um site. Vou colocar aqui uol.com.br. Quando eu der um Enter, ele vai criar o hiperlink para mim. Olha lá, sozinho ele criou um hiperlink, ele até formatou ali aquela célula de novo. Então, olha lá, criou um hiperlink. Eu posso clicar aqui na célula e ele vai abrir para mim, então, o meu navegador aqui já direto com o site que eu colocar. Essa pode ser uma funcionalidade interessante. E aqui tem uma funcionalidade muito legal, pessoal, que a gente pode criar um e-mail direto. Eu posso vir aqui e escrever um e-mail. luisgustavo@consultoriaexcelência.com.br. Dei um Enter, olha lá, ele criou um hiperlink para mim também. Quando eu clicar aqui, ele vai já criar um e-mail novo padrão para mim, no caso que eu estou usando o Outlook. Olha aqui, já para enviar para aquela pessoa. Vou clicar no descartar aqui. Olha que interessante, pessoal. Vou clicar com o botão direito e vou editar hiperlink. Aqui eu tenho algumas opções que eu posso vir aqui onde ele criou esse mail to aqui. Ele criou para mim com o endereço do site que eu coloquei. Mas eu posso colocar aqui, ponto e vírgula, luiz2, arroba luiz.com, ponto e vírgula, luiz3, arroba luiz.com, ponto e vírgula, luiz4, arroba luiz.com. E aí, pessoal, posso colocar inclusive aqui no assunto o nome do e-mail. Então eu vou colocar aqui, urgente. Esse é o nome do e-mail que quando você vai clicar aqui, ele vai criar um e-mail padrão com esse nome para essas pessoas. E aqui no texto para exibição é o texto que vai aparecer aqui. Eu vou clicar aqui e vou colocar, clique aqui e nos mande um e-mail. Então você pode usar isso para determinar pessoal de uma determinada área. Se é da área do financeiro, coloca todos os e-mails da área financeira aqui, clique aqui e nos mande e-mail. A área financeira, pode colocar aqui departamento financeiro. E aí você coloca isso aqui. Então quando você vou dar um OK aqui, olha lá que está aparecendo. Então quando você clicar, ele vai já criar um e-mail com o título urgente para todas aquelas pessoas que a gente colocou. Aí é só a pessoa colocar o que ela quiser e enviar. Muito simples, Muito legal essa funcionalidade. Ela funciona com o Outlook, tá, pessoal? Que é integrado direto com o Excel. Outra funcionalidade bem interessante é quando a gente tem um relatório e você consegue fazer um hiperlink dinâmico. Olha que interessante. Eu tenho aqui vários meses. Eu clico nos meses aqui, ele altera os gráficos para mim, altera o relatório por completo. E aí, pessoal, eu tenho várias planilhas aqui, uma de cada mês, como eu já tinha mostrado para vocês. Então, quando eu estiver mostrando julho e eu clicar no hiperlink, eu quero ir para a planilha de julho. Quando eu mudar aqui para setembro, eu quero clicar aqui e ir para a planilha de setembro. Então, olha que interessante, pessoal. Para fazer isso, a gente vai usar a mesma função hiperlink. Opa, esqueci de deletar ela antes, vou fazer agora novamente.
que a gente utilizou aquela hora da seguinte maneira, igual hiperlink. Pronto. Agora, pessoal, tem um truquezinho para isso funcionar. Eu tenho que colocar aqui um jogo da velha e concatenar com o nome da planilha que eu quero. Simples assim. Eu já poderia fechar a planilha, fechar a fórmula, a função e dar um Enter. Olha lá, ele aparece hashtag e a planilha que eu escolher aqui. Júlio, foi para a planilha. Opa! Aqui eu tenho que colocar um truquezinho. Ah, faltou um detalhe, pessoal. Desculpem, eu esqueci de colocar aqui que eu ainda tenho que informar para a função. Deixa eu aumentar aqui, ó. Qual célula que eu quero que ele vá para lá. Esqueci desse detalhe. Então eu vou concatenar com a célula A1. Então eu tenho que colocar o parênteses, a exclamação aqui e a célula que eu quero. Vou dar um OK, um Enter. Pronto, agora ele vai para a planilha setembro. Se eu mudar aqui para junho, vai para a planilha junho. E aí, pessoal, vocês lembram que a gente tem aquele segundo argumento da fórmula que é o nome amigável? Vou colocar aqui. Então, ir para a planilha. Então, vou deixar esse texto padrão, ir para a planilha. E aí, quando eu clico, dependendo do mês que estiver selecionado, ele vai para a planilha que tiver ali. Olha que dica interessante, pessoal. A gente deixa o nosso hiperlink bem dinâmico com as planilhas que a gente tem no nosso arquivo todo, tá bom? E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, curtam aí, dê um joinha, se inscrevam no nosso canal, cliquem no sininho para vocês receberem as notificações. Usem e abusem dessa ferramenta de hiperlinks, que ela não pesa na planilha e deixa com um aspecto muito mais profissional. Acesse o nosso site também, maisqueplanilhas.com.br. Até o próximo!